Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Boa noite, irmãos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, a paz, graça e paz, seja bem-vindo à casa de Deus, diga para ele, seja bem-vindo a essa reunião, a mais um culto, que a graça de Deus esteja sobre você, amém? Pode assentar em nome de Jesus, sejam bem-vindos, a você aqui na igreja, aos amigos que nos assistem, que acompanham o nosso programa agora de casa, e eu quero falar, irmãos, hoje, de algo muito importante, que às vezes nós estamos esquecendo de cumprir, um dever nosso que não estamos cumprindo, e aí depois ficamos nos perguntando o porquê, por que eu não recebo, por que eu não sou. Estou falando hoje sobre oração, e você que tem a sua Bíblia, irmãos, eu quero que você abra ela no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1, é aqui o nosso pontapé inicial. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 18, o versículo é o de número 1, Lucas, capítulo de número 18, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Olha o que disse o Senhor: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o que? Desfalecer. Entenda, Cristo está numa série de mensagens, Lucas 18, irmãos, é conhecido como o capítulo das parábolas. É a parábola, irmãos, aqui do juiz Inico, é a parábola do jovem rico, a parábola dos fariseus, dos publicanos, e aí ele vai contar para eles uma história. A parábola é uma história que ele vai, irmãos, contar que tem um significado por detrás. Traduzindo, gente, eu vou contar para vocês uma história, e nessa história vai nos mostrar a importância de nós orarmos. E aí ele vai falar do dever. Irmãos, é dever nosso perdoar. É nosso dever, irmãos, liberar o perdão. É nosso dever, irmãos, dizimar. É nosso dever ofertar. É nosso dever, irmãos, oferecer uma face, irmãos, oferecer a outra face se nessa for agredido. Mas é nosso dever também orar. E muitas pessoas estão reivindicando, ou cobrando de Deus, ou querendo de Deus algo, querendo uma bênção, querendo um milagre, estão em busca, irmãos, de algo, mas ela não está cumprindo o seu dever. E nós, irmãos, como igreja, você como cristão, como filho de Deus, você como a igreja de Cristo hoje, a igreja não é a instituição, aqui é uma instituição, nós somos a igreja, e nós como igreja de Cristo, irmãos, será que nós estamos cumprindo esse dever? Será que nós estamos honrando esse dever? Dever é uma obrigação, é uma tarefa. Se não estamos cumprindo o nosso dever, como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou pedir? Como é que eu vou reivindicar depois? Oh, Senhor, eu quero a bênção. Oh, Senhor, eu quero a cura. Oh, Jesus, eu quero prosperidade. Como é que eu vou reivindicar o meu direito se eu não estou cumprindo o meu dever? E o nosso dever de orar sempre e nunca, tem uma tradução que chega a dizer, e jamais desfaleça ou esmoreça. Desfalecer e esmorecer é ir parando, é ir cansando. E quantos irmãos que às vezes vão cansando? Ele cansa de orar porque parece que ele não vê nada, ele não vê uma mudança, ele não vê uma diferença. Ele não vê, irmãos, uma transformação. Parece que é normal, parece que tudo é a mesma coisa. Pastor, parece que quanto mais eu oro, pior fica. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E aí o que alguns fazem? Esmorecem, param, deixam. E aí é nessa hora, meu irmão, que esmurecendo, parando, cansando ou desistindo de orar, que o inimigo vai prevalecer. Se nós aprendermos a cumprir o dever, irmão, é nosso dever.
É nosso dever de filho de Deus, é nosso dever como igreja orar sempre. A oração não é algo que eu faço hoje, aí mês que vem eu faço uma outra. Não, meu irmão, oração é algo diário. Todos os dias é um momento com Deus, é a sua hora com Deus. Nós temos que aprender, eu sempre gosto de dizer o quê? A ter uma vida de oração. Existe uma diferença entre ter vida de oração e viver orando. Viver orando, irmão, já chega a ser fanatismo. Agora, ter uma vida de oração é outra coisa. Eu vou ter uma vida de oração todos os dias, eu tenho o meu momento com Deus, o meu a sós com Deus. E quantas pessoas que não estão cumprindo esse dever? Ele não desvia, ele não sai do caminho, ele não sai da igreja, mas ele não cumpre o dever. Ele não está cumprindo a sua função. Ele não está cumprindo a sua obrigação. É o seu dever fazer isso. É o seu dever fazer isso. No seu trabalho, ó, o seu dever é cuidar disso aqui. É o seu dever atender isso. O seu dever é vender. Você tem uma meta. É o seu dever fazer isso, aquilo, outro. E se não cumprimos o nosso dever, como é que Deus vai me honrar? Como é que Deus pode me abençoar se eu não estou cumprindo o meu dever? Eu tenho que parar e observar. Olhe ao seu redor, veja como andam as coisas para você, veja como está a sua casa, sua família, seu matrimônio, seu casamento, veja como está o seu financeiro, veja como estão seus filhos, veja as coisas acontecer à sua volta. Como é que eu sei que as coisas estão? É só olhar do lado. Como é que eu sei que as coisas para mim, que eu estou com uma vida abençoada? Olha a sua volta. Como é que estão as coisas ao seu redor? Pastor, está difícil, estou aí, pastor, perdi dinheiro. Então você não está cumprindo o seu dever. Talvez um dia você até cumpriu, mas parou de cumprir o seu dever. Você um tempo atrás já cumpriu o dever, orava, buscava, mas parou. E parando, esmurecendo, meu irmão, pode ter certeza, o inimigo prevalece. É dever nosso orar. Vamos lá de novo? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Quando, irmão? E nunca, o quê? Desfalecer. Eu não posso desfalecer, eu não posso esmurecer, eu não posso, irmãos, deixar a minha oração cair, fraquejar. Eu tenho que continuar orando. Um exemplo de um homem, irmãos, que ora e vence, mas chega um momento que ele desfalece. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Êxodo significa saída. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Encontraram? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro ou do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua vara, Israel, o que, irmãos? Israel, o que, igreja? Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque, o que? Prevalecia. Para um instante aqui. Moisés estão saindo do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Irmão, o povo começa a reclamar, quero água. Moisés acontece o milagre de água sair da rocha. E aí, irmãos, eles estão em Refidim, numa parte do deserto, vêm os amalequitas. E os amalequitas se põem no caminho. Moisés disse assim: Josué é o capitão, escolhe alguns bons homens, uns soldados aí, e sai à peleja, vai enfrentar Amaleque. E eu vou fazer o seguinte, eu vou subir lá no monte e eu vou orar, eu vou clamar, eu vou interceder por vocês, tá bom? Beleza. Aí, irmãos, no outro dia eles vão para a peleja. Arão, Hur e Moisés vão para cima do monte, lá para o outeiro. E o que acontece? Começa a batalha, começa a luta. Moisés está com a mão estendida. E quando Moisés estendia a mão, o que diz a Bíblia? E quando Moisés estendia a mão, Israel o quê? Mas o quê? Abaixando a mão, o que acontecia? Amaleque prevalecia.
Presta atenção, Moisés está com as mãos levantadas, intercedendo, orando. Deus, abençoa teu povo, meu Deus, dá graças a Josué, renove as forças de Josué, Deus, que Josué tenha força, habilidade, oh Deus, que ele tenha habilidade para vencer os seus inimigos, oh Deus, abençoe. Ele está com a mão erguida, enquanto as mãos de Moisés estão erguidas, levantadas, Israel está o quê? Vamos lá, Israel está o quê? Prevalecendo. Josué está lutando, vai para cá, vai conquistando, vai lutando. Oi, Moisés está orando. Deus, abençoa isso. Oh, Deus, dá graça, usa. Oh, Deus, renova, abençoa. Mas acontece que as mãos de Moisés vão pesando. O braço vai pesando e ele com um bordão na mão ainda, né? Com um cajado na mão, estendendo lá. Oh, Deus, abençoa, e sua mão vai pesando. E uma vez que a sua mão vai pesando, ela vai o quê? Vai abaixando. E à medida que a mão dele abaixar, é o quê? Desfalecer. À medida que a sua mão vai desfalecendo, quem é que prevalece? Amaleque. Entenda, enquanto ele orava erguendo as mãos, vitória. Esmorecendo, derrota. É assim a nossa vida. Quando você ora, meu irmão, na presença de Deus, quando você está em oração, quando você está perseverando em oração, irmão, você prevalece. Você consegue prevalecer contra um problema, é uma doença, é uma enfermidade. A pessoa que conseguiu vencer, irmãos, um problema de diabetes, é a pessoa que conseguiu vencer um câncer. É um homem que conseguiu vencer o câncer, é a mulher que venceu um câncer, é o homem que conseguiu vencer o problema financeiro, estava lá na miséria, derrotado, devendo, irmãos, com um nome sujo, e Deus foi abençoando, e ele foi orando, e as coisas foram mudando, as portas foram se abrindo, a prosperidade foi chegando, mas ele foi parando. Ele foi parando de orar, ele foi parando de interceder, as mãos foram esmurecendo. O que aconteceu? Ele começou a ficar endividado, ele começou a ficar doente de novo, o casamento voltou a ter briga, ele começou a ter discussão, já estão tendo bate-boca dentro de casa. Aí alguns se perguntam: pastor, o que eu estou fazendo de errado? Eu não estou pecando, eu não desviei, eu estou aqui todo domingo eu venho na igreja, todo domingo eu estou aqui, o que está acontecendo? Talvez você esmureceu aonde, irmão? Na oração. Quantos que esmureceram na oração? Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas orando, irmãos, vitória, Israel está prevalecendo, mas quando as mãos iam pesando, irmãos, pesando, e a mão ia abaixando, quem é que prevalecia? O inimigo sempre prevalece, irmãos, quando nós cansamos. É a pessoa que cansa. Poxa, eu vou orar, eu estou cansado. Trabalhei o dia inteiro. Poxa, eu também sou filho de Deus, eu mereço. Irmãos, o inimigo só prevalece. Vamos ler de novo, versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel o quê? Meu irmão, erguendo as mãos, levantando a sua voz, orando, você prevalece. Você vai prevalecer, vai sobressair, vai conquistar, vai receber a bênção, as portas se abrem, é bênção, é sucesso, o casamento está a mil maravilhas, vivendo uma lua de mel. Mas à medida que eu vou abaixando, eu vou cansando, pastor, eu ando cansado. Sinceridade, pastor, entendam algo, mas eu oro, pastor. Sabe qual que é a oração de muita gente? Sabe qual que é a oração de muita gente? Marca aí no cronômetro. Pai, em nome de Jesus, estou na tua presença, obrigado por mais um dia, abençoa minha casa, abençoa minha família. Hoje Jesus está amarrado todo mal, em nome de Jesus, amém. Deu quanto tempo? Quanto deu? 7 segundos. É uma oração? É ou não é? É. Mas será que é a oração que Deus merece? Irmão, quantos que estão oferecendo isso para Deus? Ela oferece 7 segundos e quer o mundo inteiro. Ela oferece 7 segundos de oração, ela oferece 10 segundos de oração e quer o mundo. Pastor, mas a Bíblia fala que não é pelo muito falar que sereis atendidos. Mas não é pelo muito falar, mas 7 segundos também já é demais. Pai, graças te dou por este pão, abençoado em nome de Jesus, amém. Ou alguns que fazem aquela oração rápida: meu Deus, está amarrado esse demônio, sai capeta, em nome de Jesus, sai, está amarrado, abençoado, amém. Meu irmão, estamos cumprindo nosso dever, estamos cumprindo o nosso dever,
É dever do pai, é dever de cada pai, irmãos, dar para o seu filho um tempo, ensinar o filho, ter um momento com o filho. É dever do homem ter um momento com a sua esposa. Aí ele dá 1 minuto para a esposa, brinca com a criança, dá um abraço no papai, saudade, um beijo, acabou. Só isso? Será que é só isso? Meu irmão, se não cumprirmos o nosso dever, não tem como receber. Eu ofereço uma migalha para Deus e quero receber o mundo inteiro? Moisés está com as mãos levantadas, orando, Deus abençoa, dá graça, mas a mão dele vai pesando, 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 e quando ele abaixa as mãos, Amaleque o que? Prevalece. E aí o inimigo prevalece, meu irmão, na nossa frouxidão. Satanás prevalece na nossa vida, meu irmão, no que, meu irmão? Quando nós esmurecemos. É uma raiva da esposa, não vou nem orar. Tem gente que dorme com raiva e nem ora. É a raiva que o homem está com, a mulher que está com raiva do marido, nem ora. Sabe o que acontece? O inimigo prevalece. O inimigo vai prevalecer, vai conseguir prevalecer em cima de quem, irmãos? Do nosso momento de fraqueza. E aí é Amaleque prevalecendo. O que aconteceu? 12. Porém, as mãos de Moisés eram o quê? Pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. E assim ficaram as suas mãos o quê? Firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Olha o que irmãos, Hur e Arão veem. Hur e Arão subiram ao monte e eles estão olhando Moisés. E eles estão observando Moisés. Moisés está com a mão levantada. E enquanto Moisés está com a mão levantada e ele está orando, Josué está vencendo. A batalha está sendo travada, vitória, conquista. Mas aí ele está reparando. Aí a mão de Moisés começa a baixar. Alguma coisa. A mão levanta, vitória. Baixa, derrota. Sobe, vitória. Abaixa. Fazer o seguinte. Moisés, senta aqui. Senta nessa pedra. Um de um lado, outro do outro. Pegaram as mãos de Moisés. E aí as suas mãos ficaram o quê? Firmes. Irmãos, você tem que ser firme na sua oração. Você tem que ser firme no seu propósito. Você tem que ser firme naquilo que você começa. Você tem que ser firme naquilo que você fala. Meu irmão, nós somos de muito prometer e de pouco fazer. A gente promete um monte de coisa. Eu prometo, esse ano eu vou estudar, eu vou fazer curso, eu vou fazer a grade, isso, não faz nada. Irmão, aquilo que você fala para Deus em relação de oração, faça, porque é seu dever. Faça, meu irmão. Moisés agora está com as mãos ali, ó. Ele assentado, firme, ó. A mão dele erguida. E o que acontece? Josué prevalece contra Amaleque. Nós só vamos conseguir prevalecer se nós aprendermos a ter uma vida firme de oração. É firmar o seu compromisso. É você firmar, não, eu tenho que me firmar. Aí a pessoa, às vezes, esse firmar não é simplesmente a oração. Tem que firmar com Cristo. Tem que firmar mesmo, tem que tomar decisão. Igreja não pode ser um clube, não pode ser um clube social que você só vem visitar porque você acha legal, porque você gosta, é bacana, você sai leve. Não, tem que firmar, meu irmão, firmar os passos, tem que firmar mesmo com Cristo, tomar decisão. Quero descer as águas, quero me batizar, quero me tornar membro, eu quero começar a cumprir os meus deveres. Eu quero de Deus os seus benefícios, mas não quero cumprir o meu dever. É a mesma coisa da pessoa, meu irmão. Você contratou alguém, digamos lá, para levantar um muro na sua casa. E aí o cidadão foi lá na segunda-feira, levou o carrinho, levou o material, as ferramentas dele, levou segunda-feira cedo, sumiu. Você até fica preocupado. Rapaz, o que aconteceu? O cara sumiu. Sábado de manhã ele chega lá e bate na sua porta. Opa, ô seu fulano, opa. Mas o que foi? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Você veio segunda-feira, trouxe os negócios aí. Pois é, isso aí, mas eu vim aqui pegar o meu ordenado. Pegar o quê? O bereré, o carvão, o dinheiro, a bufunfa. O quê? Como? Você vê o quê? Não, pegar o meu dinheiro. Que dinheiro? O meu?
Nós não combinamos? Combinamos. Pois é, eu já deu uma semana. E o seu dever? Não é que não deu. Não deu para vir. Ah, não deu para vir, não? Você não avisou, não ligou, não mandou mensagem, sinal de fumaça, nada? Não deu, esqueci. Ah, quer receber? Quero. Você vai receber. Olha lá o que você vai receber. Ele tem direito de alguma coisa? Não. Porque ele não cumpriu o quê? Aí alguns até falam assim, mas e o combinado? O combinado era de você trabalhar. Mas você não é evangélico? Tem uns que dá pé, né? Mas você não é evangélico? Eu sou evangélico, mas não sou bobo. Sou crente, mas não sou otário. Não, mas não pode ser evangélico e não faz essas coisas. Não faz o quê, rapaz? Teve um evangélico que cortou até a orelha do outro camarada, rapaz. Brinca pra ver. Você não cumpre o seu dever, não tem como você receber. Meu irmão, e assim também é a minha relação em relação às coisas de Deus. Se eu não estou cumprindo o meu papel, eu não estou cumprindo a minha missão, eu não estou cumprindo a minha tarefa, como é que Deus vai me dar? Ah, pastor, mas eu já estou aí nessa jornada com Cristo há anos. Meu irmão, Deus não abençoa por tempo. Deus abençoa à medida que eu cumpro os meus deveres. Ele pediu, meu irmão, é nosso dever orar sempre. Quando Moisés consegue firmar os seus braços sustentados por Arão e Ur, ele prevalece. Vai prevalecer, a pessoa vai conseguir prevalecer. Ela vence a doença, vence a enfermidade, vence a crise financeira, vence a crise familiar, vence a depressão, ela consegue vencer a abstinência, meu irmão, do álcool, da bebida, o que quer que seja. Você firmando a sua oração, você prevalece. Mas eu não posso ser inconstante. Erguido, vitória. Abaixando, derrota. Ai, vitória. Você tem cumprido seus deveres? Você tem honrado a Deus nos seus deveres? Você tem feito? Porque à medida que eu honrar o Senhor, irmãos, com os meus deveres, cumprindo a minha obrigação, pode ter certeza, Deus cumpre com o que Ele fala. Cumprindo o seu dever, Deus cumpre com o que Ele deixou escrito. Cumprindo com aquilo que Ele pede, com certeza Ele vai honrar. Irmãos, não deixe, irmãos, o inimigo prevalecer sobre a sua vida. Não deixe o mal prevalecer dentro da sua casa. Não deixe o mal prevalecer no seu matrimônio. Acorde, desperte. Deus está nos chamando, irmãos, está despertando o povo, a sua igreja, para acordar para a oração. Mas não espere, irmãos, para acordar tarde demais. Um homem, meu irmão, que estava meio dormindo, e aí ele despertou, irmãos. Ele orava, parou de orar. Olha o que acontece quando alguém para. Irmãos, vamos lá. Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Versículo de número 1. Isaías 38. Quem encontrou, diga amém. Encontraram todos? Todos? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias o quê? Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias o quê? 15 anos. Irmãos, veja esse homem, Ezequias. Eu tenho comigo, depois de Davi, foi o segundo maior, irmão. Para mim, no meu entendimento, porque ele fez reforma religiosa, ele abriu o templo, restaurou o templo. Irmão, tanta coisa que esse rei fez.
No seu tempo, irmãos, a terra prosperou. Ele era amigo dos fazendeiros, meu irmão. Ele revolucionou todas as áreas, irmãos, a agricultura, a pecuária, irmãos, a terra, o povo estava prosperando, as coisas indo bem, todas as coisas caminhando. E Ezequias, irmãos, é tido como um homem fiel, que abre a porta do templo, que ora, fiel a Deus. Mas acontece, irmãos, com Ezequias o que acontece com muita gente: ele parou. Ele para. E no que ele para, meu irmão, ele para de ser fiel. Uma vez parando de ser fiel, a pessoa para de orar. Ela para de orar, porque o diabo põe sobre ela uma vergonha. Como que você vai orar pecando? Como que você vai orar bebendo? Como? Aí ele fica com vergonha e não ora mais. Ezequias para com a oração. E uma vez parando com a oração, o que chegou na vida dele? O que chegou na vida de Ezequias quando ele parou a oração? Lê o versículo 1 de novo, vamos lá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o quê? O que entrou na vida de Ezequias quando ele parou de orar? Morte. Meu irmão, aonde não tem oração, tem morte. Aonde alguém para de orar, ali a morte entra, irmãos. É a esposa que para de orar pelo marido, a morte vai entrar. É a mãe que para de orar pelo filho, a morte vai entrar. É o filho que para de orar pelos pais, a morte vai entrar ali. Aonde, irmãos, alguém para de orar, a morte vai entrar. Quando Ezequias recebe a palavra, ele ora: Deus, lembra que eu andei, lembra que eu era, lembra do que eu fiz. E quando Ezequias volta a orar, aí o que Deus diz para ele? Versículo de número 5: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua e vi as tuas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, Deus vê a dor, Deus vê sofrimento, Deus vê lágrimas, mas o que ele ouve é oração. Quando Ezequias para de orar, a morte entra. Quando ele volta a orar, o que acontece? A vida volta. Irmão, você quer prevalecer? Você quer que a vida volte? Você quer que a bênção volte? Quer que a paz volte? Quer que a alegria volte? Quer que a prosperidade volte? Então volte a orar. Volte a cumprir o seu dever. Volte a cumprir o seu dever. Volte a honrá-lo. Não, eu vou orar, Jesus. Onde que eu estou errando? Onde? Você não está cumprindo o dever. Mas não estou pecando, pastor. Mas e o seu dever de orar? É dever nosso. Eu não posso ficar dependente de oração, apenas da oração de pastor, desse, daquele. Ah, meu nome está lá no círculo da oração, mas e a minha oração? Deus quer ouvir a minha voz. O salmista Davi, no Salmo 142, ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor. É a sua voz que ele quer ouvir. É a nossa voz que Deus quer ouvir, irmão. Quando Ezequias volta a orar, Deus diz: volta lá, Isaías, diga para ele que eu ouvi a sua oração. Ô meu irmão, todas as vezes que você voltar a cumprir o seu dever, pode ter certeza que Deus vai cumprir com o que Ele deixou escrito. Ele deixou escrito que vai nos dar vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância é para quem, irmãos, cumpre o seu dever. Se eu não estou cumprindo o meu dever, não tem como eu querer cobrar Deus. Não tem como eu querer de Deus. Não tem como eu receber de Deus, irmãos, se eu não estou fazendo a minha parte. Não tem como, irmãos, eu receber dele se eu estou em falta, em débito com ele. Cumpra o seu dever, irmãos, a vida vai voltar. Ezequias acordou, despertou, porque se ele, daquele jeito ele ia morrer mesmo. Mas quando ele volta a orar, Deus dá para ele mais 15 anos. Imagina, meu irmão, a alegria dele, a alegria desse homem. E ele volta, meu irmão, ele é curado, ele volta para o trono, ele vence o exército da Síria. Novamente, meu irmão, a alegria volta ao seu reinado. Por quê? Voltou a oração. Voltando a orar, pode ter certeza que a bênção volta, a saúde volta, a prosperidade volta, tudo volta quando se volta a orar. Mas ele entendeu, ele despertou, ele acordou, meu irmão, ele acordou para aquilo. Mas tem caso que já é tarde demais. Quer ver? Atos capítulo de número 12, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 12, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar.
e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. O que acontece? Herodes começa a perseguir a igreja primitiva. Já havia morrido, Cristo já havia morrido um tempo atrás, Estevão já havia morrido, prendeu Tiago, e Tiago também é morto. E a intenção de Herodes, irmãos, era acabar com todos os cristãos. Era a intenção dele acabar, meu irmão, com o cristianismo, com esse povo que falava de Cristo, isso e mais aquilo outro. E agora fizeram o quê? Prenderam a Pedro. Depois da prisão de Pedro, o que acontece? A igreja desperta. Versículo de número 5. Olha o que diz o 5. É aqui, irmãos, a chave. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele, o quê? Irmãos, entenda, a igreja só despertou para orar depois que Pedro foi preso. A igreja se reuniu para orar por Tiago? Não. A igreja se reuniu para clamar em favor de Tiago? Sim ou não? Não. Meu irmão, foi tarde. Eles a despertaram, já era tarde, Tiago já havia morrido. E quando eles começaram a orar por Pedro, meu irmão, a oração da igreja ressuscita Tiago? Não ressuscita Tiago. Por quê, irmãos? Eles despertaram para orar, já era o quê? Tarde. E agora eles estão orando por Pedro. Para que Pedro não sofra o mesmo que Tiago, eles começam a orar. E a oração deles é o quê? Continuar. Eles não param. E não para, meu irmão, toda a igreja reunida. Eles estavam na casa de uma mulher chamada Maria, e ali todos orando: Deus liberta o Pedro. Deus, como livraste Daniel, como livraste Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus, como tirastes Jonas do ventre do peixe. Deus, como o Senhor tirou Israel do Egito. Tira o Pedro da prisão. E Pedro está preso, meu irmão. Eles já acordaram só por causa do Pedro. O Tiago já tinha ido. Não espere, meu irmão, quando é que eles acordaram? Depois da morte de Tiago. Não espere a morte bater na sua porta para você despertar a sua oração. Não espere a morte chegar na sua casa. Não espere a morte chegar no seu matrimônio. Não espere a morte entrar no seu casamento para depois você acordar. Quantos que só vai acordar depois que o marido sai de casa? Quantos homens que só vão acordar depois que a esposa pegar os filhos e sair de casa? Ai, pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, pastor, me ajuda, pastor, estão querendo me matar. E se eu ficar nessa vida eu vou morrer. Quantos que só vão despertar depois da morte? Meu irmão, e tem caso que depois não dá mais para resolver. Tem certas situações, irmãos, que não dá para resolver mais. Tiago não volta mais. Tiago não ressuscita. Não há o milagre da ressurreição. Já era. Ficou de Tiago apenas as lembranças. E agora eles estão orando ali, talvez até meio incomodado, com remorso. Puxa, por que nós não oramos para Tiago? Por que nós nos reunimos para orar? Por que a gente não reuniu, né? Poxa vida, mas nós somos maus. Talvez veio essa crítica no meio deles. Mas já tá bom, já foi. Agora já foi, não adianta mais. Agora o nosso negócio é Pedro. E quando eles começam a orar, eles começam a clamar por um milagre, começam a invocar Deus, começam a pedir para Deus. Deus, faz um milagre, envia teu poder. Faz, Deus, faz. Pedro está preso na cadeia, dormindo, escoltado por 2 soldados, prisão, irmãos, prisão de segurança máxima. Soldados dentro da prisão com ele, da cadeia, da cela, lá fora soldados, no corredor, irmãos, ali das celas, soldados, estava alastrado de soldado cuidando dele, e ele acorrentado.
E ele acorrentado com as algemas no braço. De repente, uma luz. Um anjo toca. Pedro, desperta, acorda, cinge-te, se veste aí, calça as suas sandálias, me segue. E as algemas caíram das suas mãos. Plum. Me acompanha. Está a cela. A porta da cela se abre. E eu fico imaginando, é o que a Bíblia fala, que Pedro não estava entendendo. Pedro achava que era uma visão, tudo aquilo. Pedro estava assim, ó. Me segue. Ele sabendo que era um anjo. Ele sabia que era alguma coisa de Deus, irmãos. Ele sabia que não era um acaso. Deus estava agindo naquela hora ali. E aí o que acontece? Pedro se levanta, versículo de número 7, e sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma... Opa, está acontecendo alguma coisa. Me segue, vamos lá, me siga. Pedro, calça a sua sandália, põe a sua roupa, põe a capa nas costas. E quem que estava do lado dele? O soldado. E Pedro fazendo tudo isso, e os soldados não viram. Meu irmão, entenda, o poder da oração é tão grande, irmãos, que ele é capaz de cegar os seus inimigos para que eles não te vejam. Eu imagino Pedro levantando assim, né? Meio com medo. Imagina, aqui é o soldado. Imagina o Pedro olhando pelo soldado assim, ó. O anjo já está indo lá. Vem logo, Pedro. Estou indo já. 2 já ficou para trás. A porta da cadeia já se abriu. E tem mais soldado lá fora. E ele sai assim. E os soldados viram a Pedro? Sim ou não? Não. Tudo aquilo que estava acontecendo com Pedro era fruto do quê? Era resposta do quê? De oração. Meu irmão, você só pode ter experiências, você só pode ver essas coisas, só pode presenciar essas coisas quando você orar. Ô pastor, eu nunca tive essas coisas, também não ora. É orando que você vai ver essas coisas. É orando, meu irmão, que você verá as coisas acontecendo na sua casa. É orando, mãe, que você verá o seu filho um dia chegar. Ai, filho, já voltou? O que foi? Ah, mãe, eu fiquei incomodado lá, a festa estava sem graça, eu vim para casa. O que foi? Aí eu comecei a sentir uma coisa ruim, eu falei, eu vou embora. Essa coisa ruim é o anjo tocando. Vai para casa, vai para casa, vai para casa. Irmão, quantas vezes, eu falo por mim, quantas vezes que cheguei eu na madrugada, bêbado às vezes, ou chegava em casa à noite, estava na rua conversando, batendo papo com amigos, chegava em casa madrugada quietinho para não acordar ninguém, para não acordar meu padrasto, chegava lá, pegava minha mãe de joelho, minha mãe com a Bíblia aberta no sofá ali, de joelho ali, eu ficava olhando a minha mãe assim, e aí no fundo a televisão ligada, né, estava lá o missionário na madrugada, eu olhava assim, esse camarada aí só quer dinheiro. Quantas vezes, irmãos, que chegava lá de noite, ia no banheiro, via a luz estava apagada, metia a mão no trinco lá, porta fechada. Opa, fechada? Batia lá, daqui um pouquinho. Já vai. Mãe, a senhora? Já vai, meu filho, peraí. Mãe, tá tudo bem? Tá bom, tá tudo bem. Aí daqui um pouquinho, eu não ouvia barulho de descarga, eu não ouvia barulho de torneira, não ouvia nenhum barulho de papel higiênico. Daqui um pouquinho, abri a porta, estava a minha mãe. Que foi, mãe? Você está chorando? Nada não, meu filho. Mãe, você está tudo bem, mãe? Está tudo bem. Eu não sabia. Ela estava lá dentro fazendo o quê? Orando. Meu irmão, o anjo só trabalha em favor daquele que ora. Quem é que está libertando Pedro? Quem é que está tirando Pedro da prisão? Quem, irmãos? Um anjo. Irmãos, ainda hoje, um anjo quer trabalhar em seu favor, mas ele só pode trabalhar em favor de quem? De quem ora. Ô meu irmão, tem anjo aí que está preguiçoso. Tem anjo que faz tempo que não trabalha, porque faz tempo que alguns não oram. Tem anjo aí que já está até atrofiado.
a perna tudo duro, faz tempo que não anda. Por quê? O meu amigo não ora. Eu só trabalho se ele orar. Eu sou movido à oração, mas ele não ora. E tudo isso está acontecendo e Pedro está saindo, meu irmão, da cadeia. Vamos lá, versículo de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Eu gosto da tradução que diz automaticamente. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. A missão do anjo, qual foi? Tirar Pedro de dentro da prisão. E Pedro está indo, seguindo o anjo, a porta se abre, nenhum soldado vem atrás de Pedro, nenhum soldado viu Pedro saindo, nenhum soldado não precisou estardalhaço, não precisou bagunça, nada, simplesmente o anjo vai lá, abre portas, começa a abrir cadeados, começa a tirar, irmãos, as algemas, e o Pedro está seguindo o anjo. Aí daqui um pouquinho Pedro, eu fico imaginando ele olhando para trás para ver se vem alguém atrás dele. Quando ele olha, uai, vou-te. O anjo foi embora. O anjo cumpriu a sua missão. O anjo fez, irmãos, aquilo que a igreja pediu. Irmãos, ainda hoje, volto a repetir, ainda hoje Deus quer fazer enquanto nós orarmos. Eles estavam lá orando, e era uma oração que, versículo 5, mas a igreja fazia oração que? Contínua. Eles eram contínuos, não paravam, era um círculo de oração. Deus faz, opera, livra, liberta, faz milagre, todos orando, e o anjo está fazendo porque tinha gente orando, o anjo está agindo porque alguém estava orando, e aí o anjo cumpre a missão, e aí Pedro entende que tudo o que se passara. 11, e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Irmão, olha só o Pedro, toma, bem feito, Herodes, você estava pensando que ia me matar? Acabou, rapaz, Deus me livrou. Ele entende que foi livramento de Deus. E ore, sua família um dia vai reconhecer também: poxa, olha, eu estou aqui hoje porque a minha esposa orou por mim, porque fulano orou por mim, porque Beltrano orou por mim, porque ela orou por mim. Eu sou hoje casado porque a nossa esposa orou pelo nosso casamento. Eles vão reconhecer, irmão, as pessoas vão reconhecer que foi a mão de Deus, o agir de Deus. E aí Pedro, agora reconhecendo tudo isso, o que ele vai fazer? 12, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos. E o quê? Ele foi para o lugar onde a igreja estava orando, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: o quê? É o seu anjo. Pedro vai lá para a casa de Maria, todo mundo está orando, aí ele chega lá, o portão está fechado, ele começa a bater lá: abre aqui, pessoal, está fechado. Aí estão todo mundo orando, alguém fala assim: Rode, vai lá, vê quem está batendo na porta lá. E aí vai lá a menina, e quando ela vai abrir, meu Deus, e volta correndo, tão emocionada, nem voltou, dizendo o quê? Pedro, gente, Pedro está lá na porta, gente. Pessoal, Pedro está lá na porta, vocês não vão acreditar, Pedro está lá. O que eles falam? Para de besteira, menina, ele está preso. Eles estavam pedindo o quê para Deus? Qual que era a oração deles? Para Deus livrar o Pedro. E quando Deus faz o milagre, agora eles estão achando o quê? Para de besteira. Irmão, tem muita gente assim. Ele não crê no que ele pede. Ele não acredita no que ele pede. Isso é demais. Meu irmão, você orou? Eu orei. Então, meu irmão, creia no que você pede. Valorize sua oração. Dê crédito à sua oração. Não é só oração de pastor, não é só oração de obreiro, não é só oração. Não, meu irmão, valorize a sua oração. É a sua oração que você tem que valorizar. É a sua oração que você tem que dar crédito. Menina, para, besteira, você deve ser o anjo dele que está por aí. Não, gente, é o Pedro sim, eu não estou doida. Não, para, você orou demais, você deve estar delirando. É ele. O que aconteceu? Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram.
E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago, a seus irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E Pedro continuou lá: abre aqui, pessoal, abre aqui. Daqui um pouquinho todo mundo falou. E quando abriu a porta, eles ficaram como? Finalzinho do versículo de número 16. E viram-no e se o quê? E o quê? Se espantaram. A tradução atualizada diz: eles ficaram atônitos. Meu irmão, sabe como que eles ficaram assim, ó? Qual era a oração deles? Qual era o pedido de oração deles? Livramento de Pedro. Meu irmão, e a oração que eles fizeram, Deus livrou. E a bênção que era o Pedro, veio até a porta de quem? Veio até a porta de quem? Deles. Irmão, quando você ora, a bênção vem até a sua porta, irmão. Quando nós orarmos, quando nós aprendermos, irmãos, a cumprir o nosso dever, a bênção vai bater na sua porta. Deuteronômio 28, a bênção vem e te alcança. Ela vai te alcançar quando você orar. Ela chega até você. Meu irmão, o cliente te procura. Aquele homem que te deve te procura. Quem está te devendo vai te procurar, meu irmão. Eu não oro. Ô pastor, estou com os processos aí tudo amarrado. Tem 15 anos, mas você tem orado? Aí eu de vez em quando lá eu dou minhas cutucadas com Deus. Irmão, é dever nosso orar. Ore, meu irmão. E quando eles viram a Pedro, eles ficaram o quê? E eles o quê? Espantaram. Igreja, olhe para mim, por favor, olhe para mim. Quando nós cumprimos o nosso dever, que é orar, pode ter certeza, você vai se espantar com o que Deus vai fazer. Irmão, você vai se espantar com o que Deus vai fazer. Você vai ficar espantado quando alguém chegar e falar para você: ó, aquela dívida está paga. Ó, vou aumentar seu salário. Olha, aquela dívida, vamos renegociar. Tinha 20 mil, vamos fazer o seguinte: me dá 1.000 e está tudo pago, está tudo certo. Quanto? Era 20 mil, tá feio, vamos fazer negócio. Não existe, irmão, não existe dívida que não se negocia hoje. Tem gente chorando: ai, pastor, eu devo 20 mil. Negocia, joga lá para 70 vezes. Eu posso pagar assim, quer, entendeu? Desse jeito. É da minha maneira, é da minha forma, é desse jeito. Quero um desconto, vou pagar. Mas eu falei que eu vou pagar parcelado? Não. Parcelado? Eu vou pagar parcelado. Não, então eu não vou pagar. Então eu estou indo embora. Tá bom, vem cá. Meu irmão, quantos que estão aí com medo de dívidas, sendo que ela pode parcelar, renegociar, ou ela pode orar para Deus fazer com que ela suma desapareça, eu não sei. Quantos irmãos que se espantam aí ver: pastor, eu peguei o exame e não tinha mais nada, eu apertei e não tinha mais nada, eu fui fazer o exame e não tinha mais caroço. Ô pastor, eu era estéril, agora eu sou mãe. Quantas mulheres que têm essa bênção, essa dádiva, essa graça para contar? Quantas? Sabe por quê? Oração. Isabel, irmãos, Ana, mulheres, irmãos, que oraram, que buscaram, e o anjo foi lá e deu a graça e deu a bênção a elas. Se nós aprendermos a cumprir os nossos deveres, com certeza você também vai se espantar com o que Deus vai fazer. Cumpra o seu dever, irmão. Cumpra o seu dever, meu irmão. Cumpra seu dever, minha irmã. A bênção vai chegar até a sua porta. A bênção vai bater lá na porta da sua casa. O milagre de Deus, a prosperidade de Deus, o emprego, irmãos, aquilo que você quer, tanto você busca, vai chegar até você, meu irmão. Quando nós começarmos a cumprir os nossos deveres. Onde que nós começamos, irmão? Onde que nós começamos? Lucas 18, volta lá. Lucas capítulo 18, versículo de número 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar o quê? Sempre. E nunca o quê? Não desfaleça. Não desfaleça na oração, meu irmão. Não desfaleça na oração, minha irmã. É a sua oração contínua, é a sua oração constante, é sempre orando, irmãos, que a bênção chega até você, para você se espantar. É com oração contínua que o anjo vai trabalhar, vai libertar, vai fazer. Ainda hoje o anjo quer trabalhar em favor daquele que ora. Irmão, ore, cumpra o seu dever, você vai se espantar com aquilo que Deus vai fazer. Quem entendeu, diga amém? Amém. Não esmoreça não. Não esmoreça não, meu irmão. Cumpra o seu dever.
Eu estou cansado, pastor, eu ando numa luta, pastor. É a hora. É nessa hora que você tem que orar. É nessa hora que você tem que buscar. Não fique preso apenas às orações da igreja. Não fique preso apenas às orações que nós fazemos aqui. Meu irmão, tenha o seu momento com Deus. Tenha a sua intimidade com Deus. O seu momento com Deus, a sua oração com o Senhor Deus, irmãos, pode fazer grandes coisas que você vai se espantar, se surpreender depois do que Deus vai fazer. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, vamos orar. Falamos de oração, agora eu quero orar com você, irmão. Eu quero orar com você, irmã. Eu quero orar com você, meu irmão. Amigo de casa, você que está nos assistindo aí, cumpra o seu dever. Pastor, mas eu não sou crente. É dever de todos orar. A parábola de Jesus em Lucas 18, ele diz o dever de todos orarem. Ele não especificou a crente, evangélico, todos. Se você aprender a cumprir o seu dever de oração, pode ter certeza que Deus vai cumprir o que Ele deixou escrito na palavra. Irmão, se nós cumprirmos os nossos deveres, Ele também vai cumprir com aquilo que Ele deixou escrito aqui. São mais de 8.000 promessas que a Bíblia Sagrada nos fala, relata. Divida 8.000 por 365. É o número de promessas que você tem direito por dia. Meu irmão, se você não está recebendo, é porque pouco você tem orado. Mas à medida que você cumprir o seu dever, pode ter certeza, mais você vai ter. Não deixe o inimigo prevalecer, não. Prevaleça você contra o inimigo. Prevaleça você contra o seu adversário. Amém? Põe a mão no coração. Feche os seus olhos. Pai, isso é sério, Jesus. Moisés, lá no outeiro, no monte, orava. E quando as suas mãos iam abaixando, Amaleque prevalecia. Jesus, e quantos que o inimigo está prevalecendo? A diabetes está voltando, o colesterol está voltando. Quantos que a dor está voltando, a enfermidade está voltando, aquele caroço voltou, aquele nódulo voltou, a cólica voltou, meu Deus. Quantos que voltou aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça, a labirintite? Quantos que voltou a doença? Talvez, meu Deus, é porque essa pessoa deixou de cumprir o seu dever. Jesus, mas quando nós cumprimos o nosso dever, quando nós cumprimos aquilo que o Senhor pede, meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E estamos na tua presença essa noite, Jesus. Se houver alguém aqui, meu Deus, se tiver alguém aqui na igreja doente, enfermo, alguém que chegou febril, ó Deus, que ele possa receber hoje o seu milagre. Alguém que chegou aqui, meu Deus, doente, com dores no corpo, reclamando de dores. Jesus, eu quero hoje cura nesse lugar. Eu quero hoje, meu Deus, bênção aqui neste lugar. A igreja se reuniu e começou a orar, meu Deus, em favor do Pedro. Meu Deus, e o anjo foi fazer aquilo que a igreja pediu. Meu irmão, quando você ora, Deus vai fazer aquilo que você pede. Ele vai trabalhar em cima daquilo que você pediu. O anjo trabalha em cima daquilo que você ora, meu irmão. Jesus, 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 nós precisamos muito de Ti. Nós precisamos muito do Senhor. Nós necessitamos muito de Ti, Jesus. Isso, meu irmão, fale com Ele agora. Não fique preso à minha oração. O salmista diz no Salmo 142, versículo 1: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha súplica chegou até os seus ouvidos. Ele quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir sua voz, minha irmã. Deus quer ouvir a sua voz, meu irmão. Faz dias que Deus não ouve a sua voz. Faz dias que Deus não ouve a sua voz. Jesus, tem pessoas, meu Deus, que voltou para o vício da bebida. Familiares, meu Deus, que voltaram, que desistiram. É alguém da família que diz: eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber. Meu Deus, mas nós invocamos o Teu poder agora. Meu Deus, que o anjo do Senhor passe nos 4 cantos de Cuiabá. Passa, meu Deus, agora nos 4 cantos de Várzea Grande, nos 4 cantos dessa terra. E aonde tem um familiar, aonde tem um parente, aonde tem alguém preso, acorrentado, como Pedro aquele dia, livra, Senhor, livra aquela pessoa das amarras, livra aquela pessoa das algemas do diabo.
Livra ela, meu Deus. Aquele homem que está preso no vício do álcool, da cachaça, da bebida. É aquele que está preso, meu Deus, na idolatria. É aquela pessoa que está preso na religiosidade. É aquele, meu Deus, que está preso, meu Deus, por causa de uma macumba. Oh, Jesus. É aquele homem que está preso na vida com um amante. Oh, meu Deus, o anjo do Senhor vai libertar os que estão presos, cativos e prisioneiros. Oh, meu Deus, ainda hoje o Senhor livra. Ainda hoje, meu Deus, o anjo foi livrar, meu Deus, Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra. Oh, meu Deus, pela oração, pela intercessão de Moisés, de Abraão, o anjo foi libertar o seu sobrinho. Vem, Senhor, vem o teu poder, venha livrar, que o teu poder possa livrar agora. Shabakarabalá, orabalabacirianderebalaias. Deus, cura agora, meu Deus, cura agora essa mulher que está sofrendo com cisto, com quisto, com mioma, um policisto. Oh, meu Deus, passa o teu poder agora, passa o teu poder agora, em nome de Jesus, no útero. Restaura, Deus. O médico disse que vai ter que tirar tudo, mas se ela tirar, ela não vai poder ser mãe. Oh, Jesus, faz um milagre agora aí. Isso, irmão, isso, irmã, ele está passando aí, irmã. Deixa ele tocar agora no seu ventre, deixa ele tocar agora para te fazer mãe. Ele faz mãe, de estéril ele faz mãe, ele levanta. Oh, isso, meu Deus, toca nesse homem. Talvez o problema é com ele. Oh, meu Deus, talvez esse homem, meu Deus, não produz para poder ser pai. Opera, passa agora. Oh, meu Deus, o anjo do Senhor está nesse lugar. Oh, meu irmão, ele está passando agora aí. Ele está abençoando agora, ele está tocando agora, ele está livrando agora, está abençoando você. Ou talvez você está preso no desemprego. Ele abre portas, meu irmão. A porta se abriu para o Pedro, as cadeias caíram dos seus braços. Isso, Deus está te livrando, Deus está te livrando. Isso, creia. Isso, irmão, creia. Isso, fala, abra sua boca, meu irmão, abra sua boca agora, fala com eles. Isso, fala. Oh, Jesus, é agora, é na vida daquela criança, meu Deus, que o médico diz que está com pneumonia, o médico diz que é meningite, o médico diz que é uma doença séria, grave. Ah, não, Jesus, não, eu não aceito. Oh, isso, ora, agora. Oh, Deus, vai passando o teu poder, vai destruindo as algemas, as correntes do diabo que prendem, que segura. Meu Deus, aonde tem um demônio amarrando, segurando agora. Oh, Jesus, vai passando o teu poder agora. Isso, igreja, isso agora. Ore pela sua família, ore pelo seu casamento. Oh, Jesus, esse casamento está em crise, esse casamento que está em crise, meu Deus, recém-casado brigando, recém-casado pensando em separar. Oh, meu Deus, é o homem que já está pensando em separar da mulher, já está pensando em deixá-la. Não, Deus, não, Jesus, é até que a morte o separe, Oh, poder de Deus passa agora. Famílias, lares, em casamento, na casa dessa pessoa, meu Deus, na casa dessa mulher que está assistindo e anda com medo, e ela anda assustada, apavorada, ela anda, meu Deus, vendo vulto, ouvindo vozes. Oh, meu Deus, passa o teu poder agora nessa casa, para destruir todo o mal, para destruir toda amarração, toda macumba. Oh, meu Deus, aonde tem alguém com câncer, aonde tem alguém, meu Deus, vítima de um câncer, aonde tem alguém vítima de, meu Deus, de uma doença grave, séria, passa, Senhor. Isso, irmão, isso, fala com ele agora. Não fique de olhos abertos não, meu irmão. Isso, Deus quer ouvir sua voz, Deus quer ouvir você, meu irmão. Isso, não fique de fora, não perca esse momento, de comunhão. Deus está chamando você, Ele quer ouvir sua voz. Isso, creia. Oriandalabalás. Há poder na oração, meu irmão, há poder, a oração é eficaz. Oh, creia. Isso, levante suas mãos aos céus, creia naquilo que você pediu, creia naquilo que você intercedeu, creia na sua oração. Oh, Jesus, Pedro foi até a porta da casa de Maria, Pedro foi até onde a igreja estava reunida. Ah, meu Deus, a resposta chegou para aquele povo. Isso, meu irmão, creia na sua bênção, creia no seu milagre. Amanhã é outro dia. Ah, quando você deixar de orar, quando você parar de orar hoje, já vai ser um outro momento. Quando você parar de orar hoje, já vai ser uma outra hora. Creia. Oh, aleluias. Oh, Senhor, aleluias. Oh, Deus, nós cremos. Creia. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Com as mãos levantadas aos céus, diga: Pai,
Eu creio em milagre. Eu creio no poder da oração. Eu creio na resposta da oração. Em nome de Jesus, eu tomo posse de todas as bênçãos. Eu recebo a bênção do Senhor, porque eu creio na minha oração. Diga: Pai, e eu vou cumprir o meu dever e não vou esmorecer, e a bênção chegará. Eu creio. Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda Ele bem forte. Aplauda Jesus, que Ele é digno. Aleluia. Diga glória a Deus. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformar.